título da mensagem é Conectado com o Espírito. Conectado com o Espírito. Um dos versículos chaves da nossa igreja, um dos versículos mais memorizados, mais declamados, que apaixona a nossa igreja, que está vamos dizer assim, na nossa veia mesmo, é 2 Crônicas 7,14. Eu creio que a nossa igreja, nós costumamos dizer que nós somos o povo dos joelhos no chão. É bem verdade que de um tempo para cá houve um arrefecimento, houve um esfriamento nesse ímpeto, neste fogo pela oração, pelo clamor, por buscar a Deus. Fogo este que o Senhor tem reacendido nesses dias, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Tivemos um culto extraordinário pela manhã, ministramos essa mesma palavra, a Laurinha, eu creio que foi a Laura, tirou a foto de manhã, e havia um mar de fogo aqui no chão, na foto, porque a presença do Espírito Santo era extraordinária. Chegamos aqui, eu subi ali para a torre para poder orar pela mensagem, e o Espírito Santo estava se derramando ali na torre com o pessoal dos ministérios, os líderes, aqueles que iam ministrar, o pessoal da intercessão, os pastores ali, e o fogo desceu sobre aquele lugar. 2 Crônicas 7,14, você pode dizer comigo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Amém, aleluia. Nós cremos nesta promessa, nós cremos nisso. Amém, querido? Você crê na oração? A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia fala que muito pode a oração do justo em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era homem como nós, mas ele orou. Ele era homem. Às vezes a gente tem a tendência de ver os homens de Deus como fora da curva, mas eles não eram fora da curva, apenas eles oravam a um Deus fora da curva. E ele orou, e por 3 anos não choveu, e ele orou de novo e veio chuva. E você sabe que no alto do Monte Carmelo ele orou e fogo caiu dos céus. Sabe qual a diferença entre mim e Elias, entre você e Elias? A oração. Diga oração. Oração. Querido, nessa noite eu quero chamar você, eu quero desafiar a igreja, eu quero colocar sal na sua boca, porque a igreja é o único empreendimento, o único empreendimento que não se faz com esforço humano, com dinheiro, com sabedoria humana, com know-how, com expertise humana. A igreja, ela é fundada por Jesus Cristo, e a igreja, ela só vai com o combustível da oração. Nós somos o povo dos joelhos no chão. Quando oramos, as coisas acontecem. Quando deixamos de orar, as coisas não acontecem. Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Precisamos orar, nós precisamos orar. E eu tenho dito e tenho repetido que uma das razões pelas quais nós não oramos é porque nós não cremos no poder da oração. Nós não cremos, é por isso que nós não oramos, porque nós não gastamos tempo com o Senhor em oração. Jesus disse que qual é o filho, qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar uma pedra; pedir peixe, vai dar um escorpião. Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. E a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E Jesus fala que uma pessoa chegou fora de hora em uma casa, e a pessoa não tinha nada para oferecer para aquele visitante, para aquela pessoa que veio se hospedar na sua casa. Então ele vai na casa de um vizinho, e ele bate na porta e diz: vizinho, eu preciso de alguma coisa para oferecer para
para as minhas visitas. Mas aquele vizinho diz assim: eu já estou na cama com meus filhos, com a minha esposa, eu não posso abrir a porta, eu não vou te atender. Mas aquela pessoa continua batendo na porta, e Jesus diz assim: aquela pessoa, ela vai se levantar, não pela amizade, ela vai se levantar não pela consideração àquele vizinho, mas ela vai se levantar pela inoportunação, porque ela está sendo importunada, e ela quer voltar a dormir em paz, e ela desconfia: esse meu vizinho não vai parar de bater na porta, ele não vai parar de pedir, ele não vai parar de insistir, ele está decidido a conseguir algo de mim. Então, para que eu não gosto muito dele, eu não quero atender ele, mas para que ele me deixe em paz, para que eu me livre dele, eu então vou dar o que ele pede. Querido, foi Jesus que contou essa parábola, e ele está dizendo: batam e a porta se abre, peçam e vai ser dado a vocês. Jesus está me autorizando, e Jesus está autorizando você a importunar os céus, a importunar Deus. Sabe aquela criança que fala: mãe, me dá isso? Não, filho, agora não. Mãe, me dá aquilo. Mãe, me dá. Mãe, me dá. Mãe, me dá. E ganha na canseira. Ele fala: tá bom, menino, vai logo. Para de mexer as paciências. Toma e some daqui. É claro que Deus não faz isso, mas a figura que me vem à memória é essa, que vem à mente é essa. E Jesus é quem está dando a dica. Vai lá, importuna, bate na porta, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar o que você está pedindo, que Ele vai responder a sua oração. O grande motivo pelo qual nós não recebemos, a Bíblia diz, é que nós não pedimos. Vocês não têm porque não pedem. Muita gente não tem o que Deus quer dar porque não pede, porque não ora, porque não busca. E nós precisamos buscar. Nós precisamos. O Senhor diz: peçam-me e eu darei por vocês as nações por herança e os confins da terra por possessão. Peçam, a palavra de Deus, Jesus, Deus está dizendo: peçam. Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Nós precisamos. Agora, por que nós não oramos? Se nós lemos isso na Bíblia, ouvimos nos sermões, cremos, eu acho que ninguém aqui, em sã consciência, vai dizer: eu não creio na oração. Todo mundo aqui crê no poder da oração, mas a verdade é que a gente crê com o intelecto, a gente não crê com o espírito, a gente não crê com a alma, a gente não crê de todo o coração, a gente não bota fé de verdade que a oração, ela tem poder nos seus efeitos, que a oração abre os céus, que a oração derrama chuva de bênçãos, que a oração muda o rumo de uma história, que a oração muda uma cidade, que a oração muda uma nação. Eu costumo ilustrar, e eu já falei essa ilustração e vou repeti-la. Como comparar o crer na oração ou não crer na oração? Digamos que eu fale para você que aqui embaixo deste altar, a 3 metros de fundura, exatamente abaixo deste púlpito, 3 metros, tem 200 quilos de ouro. 3 metros abaixo, é só cavar. Querido, como que eu sei se você acreditou na minha palavra ou não? Se você voltar no dia seguinte, ou talvez hoje mesmo, com a picareta, e começar, picareta, marreta, e começar, e uma cavadeira, e você começar a cavar aqui, até chegar os 3 metros. A Bíblia diz: tem ouro na oração. A Bíblia diz: clama e Deus vai te ouvir, peçam e vocês vão receber. E aí a gente no começo fica animado, diz: eu vou orar, e eu vou buscar, porque Deus vai me garantir, Deus vai me abençoar. E a gente começa a dar as primeiras picaretadas, a gente começa a dar as primeiras pasadas no chão, não sei se é essa a expressão, mas a gente começa a fazer o buraco, mas de repente a gente vem a dúvida: será que tem mesmo ouro? Será que vai acontecer? Será
que vale a pena persistir. E a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Persista na oração, persista, continue batendo, porque aquele que insiste, aquele que persiste, vai ver a porta aberta. Aquele que insiste, ele vai receber aquilo que pediu. Então, neste momento, eu quero, nessa introdução, dizer a você da importância da oração e da importância de você entrar no seu quarto, de você ter o seu tempo a sós com Deus, de você pedir, de você clamar, de você entender que o nosso Deus, nós como pais, nós refletimos um pouco aquilo que Deus é. Se a gente se alegra em dar coisas aos nossos filhos, e às vezes damos porque eles insistem tanto que a gente fala assim, eu quero paz. Então com Deus é a mesma coisa. E eu quero de introdução dizer a você que você deve insistir mais nas orações. Você tem que clamar mais, você tem que buscar mais. E se você não tem insistido, o que falta para você não é determinação, não é coragem. O que falta para você é fé. Você virar a chave aí, que oração funciona, que Deus responde a oração, que há poder na oração, que quando você dobra os joelhos, Deus levanta a sua mão. Você dobrou o joelho aqui, a mão de Deus se levanta ao seu favor para te abençoar. Por isso, dobre mais os seus joelhos na sua casa. E eu quero dizer para você que na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, nós tivemos uma pane, uma paralisação geral em Tupã da internet, né? Quantos se lembram? Internet parou, a Vivo ficou morta, as internets locais aí. E aí o que acontece? Quando a internet, você está lá assistindo um filme, você está lá navegando na internet, você está num joguinho, cada um está fazendo, um está trabalhando, o outro está estudando, o outro está jogando, o outro está pesquisando, o outro está assistindo alguma coisa, uma mensagem, um louvor. De repente a internet para. Primeira coisa que você faz é correr no roteador e você dá um reset, você aperta o botão, desliga tudo, porque dizem eles que 90% das coisas resolvem quando você desliga e liga novamente, né? E eu fiz isso, corri lá no roteador, desliguei, esperei aquele tempo, liguei de novo, e aí fiz isso novamente, e aí não funcionou. Aí eu botei na internet móvel, também não estava funcionando. Aí eu liguei lá na responsável, na empresa responsável pela internet, e aí eles disseram, olha, o problema é geral, e a gente está tentando resolver aí, mas o problema é geral. E aí eu até mandei uma mensagem nos grupos, queridos, a gente sente na hora quando a nossa conexão com a internet cai. A gente fica incomodado, a gente fica desesperado, bate um santo desespero, e você vai aqui, você vai ali, você reseta o roteador, você liga na operadora, porque nós não conseguimos ficar mais sem internet. E eu fico imaginando que o dia que nós tivermos essa santa inquietação por Deus, pela presença do Espírito Santo, pela conexão com Deus, pela conexão com o Espírito Santo, nós vamos viver um poderoso avivamento. O dia que você se inquietar, o dia que eu me inquietar, como eu me inquieto pela falta da internet, o dia que eu me inquietar da mesma forma pela falta da presença de Deus, o dia que eu sentir falta da presença de Deus, a minha vida vai se revolucionar, a minha casa vai ser abençoada, eu vou viver um avivamento, eu vou viver o favor de Deus, algo extraordinário, os céus vão se descortinar sobre a minha vida. Que isso seja uma realidade na sua vida, na minha, em nome de Jesus, na vida dessa igreja, que nós sejamos tão sensíveis à desconexão com o Espírito Santo, como nós somos com a desconexão com a internet. Amém? Que haja querido, eu peço agora ao Espírito Santo que Ele coloque uma santa inquietação no seu coração. Eu sei o que é essa santa inquietação, eu sei o que é o Espírito Santo te acordando de madrugada, eu sei, quando eu bebia Coca-Cola, refrigerante, já há um tempo que eu estou no propósito de não beber mais,
Eu acordava de madrugada, às vezes depois de ter comido um lanche mais salgado, ou principalmente um churrasco, e aí ia na geladeira, e aquela sede, e ali estava aquela Coca-Cola geladinha, né, suada, assim, tão gelada. Meu Deus, como era bom. Não lembro mais qual era o gosto, mas eu lembro que era bom demais. Eu lembro que eu ia desesperado para a geladeira, com aquela sede de tomar. Ah, querido, a gente precisa ter essa sede por Deus, essa sede pela oração. Eu me lembro, os carros e mais carros e motos, lotando parte da nossa igreja sede, do nosso templo, lá na Pedro Pavanelli, de madrugada, os carros chegando para o povo orar. Eu me lembro quando as pessoas, elas se reuniam nos salões de cabeleireiro, como o Vitão se reunia lá no salão da sua mãe para orar. Eu me lembro do povo indo para os montes orarem. Eu me lembro das pessoas passando a noite na igreja em oração. Eu me lembro de um mover há um tempo não tão distante, mas que ainda está vívido em minha mente, quando nós éramos apaixonados pela presença de Deus, quando éramos apaixonados, isso quando nós não íamos daqui lá para o sítio do Enoque, quando nós não íamos para Vapa, ou lá para Borá, subir aquele morro, e passar a noite inteira, e esperar o sol clarear, ali na presença de Deus, horas e horas, orando. Ah, eu creio que essa paixão, eu creio que essa sede, eu creio que essa busca está voltando sobre a nossa igreja, porque Deus reacendeu o fogo do avivamento, o fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você que tem dois tipos de oração. Há dois universos, há dois aspectos. E um é a oração individual, é a oração no seu quarto. Jesus disse: você quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Ali é você quem determina, ali é você quem determina o tempo que você vai passar. E a Bíblia diz que é nós que determinamos a nossa intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele afirma que lá em Tiago, Ele vai dizer 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É Deus que está afirmando, ali no seu quarto, e no seu tempo a sós com Deus, é você quem determina. Não existe um provedor da presença de Deus, não existe um provedor que vai prover mais internet, ou mais presença de Deus para um e menos presença de Deus para outro. Porque que esse aqui, ele é cheio da presença de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, e aquele outro não é? No reino de Deus não tem ricos e pobres, no reino de Deus não tem aquele que vamos dizer assim, é mais favorecido da presença de Deus. Querido, o que mede a quantidade da presença de Deus que você tem, é a sua sede, é a sua fome, essa é a sua busca. Não é Deus, é você, porque Deus coloca na nossa mão, que se a gente se aproximar de Deus, Ele se aproxima de nós. Deus está dizendo: se acheguem a mim, e eu me achegarei a vocês. Então quem vai determinar a provisão do céu sobre a sua vida, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, é a sua fome, é a sua sede, é a sua busca de Deus. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que essa inquietação, que esse sal do Espírito Santo seja colocado na sua língua, para você inquietar e saber: está na minha mão, eu que determino, eu que decido se eu vou buscar o Deus ou não. Quão próximo eu quero estar de Deus, eu quero estar mais próximo. Por isso eu vou levantar de madrugada, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Mas eu quero falar de uma segunda dimensão, que é a dimensão pública da oração, a dimensão coletiva. Até agora eu falei da dimensão individual, você e Deus, você no seu quarto, você lá num lugar orando, né? Mas eu quero falar agora da dimensão coletiva. Eu quero crer que muitos de vocês continuam nessa devoção, nesse tempo de oração, acordando às madrugadas, tendo um tempo a sós com Deus todos os dias, né? Lendo a palavra, orando, ouvindo um louvor,
isso é bom demais, isso é bom demais. Mas o tempo a sós com Deus, ele tem bênçãos, mas que tem um limite de atuação. Você precisa, eu preciso, nós precisamos desenvolver essa comunhão com Deus nessa esfera individual. Mas eu quero falar da esfera coletiva, porque há bênçãos que somente virão sobre a sua vida, há um poder, há um nível de unção que somente vem sobre aqueles que oram no coletivo. Eu quero falar sobre a oração coletiva da igreja, que o entrar no quarto e orar ao Pai que está em secreto, não é substituto, não é substitutivo, mas anda junto com a oração coletiva. Jesus não está dizendo que a sua oração no quarto substitui a sua oração na igreja, a sua oração com os irmãos, mas eu vou mostrar para você, na vida da igreja, que é importante a oração coletiva. Isso para te encorajar, para você estar conosco, aqui orando, porque quando um ora, algo acontece, mas quando a igreja ora, quando a igreja se reúne para orar, meu querido, você não tem dimensão, é poderoso demais, é extraordinário demais, e você não pode ficar de fora disso. Então vamos para mais alguns textos. Rapidamente, ainda na oração individual, eu quero apenas ler o texto, já comentamos. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto o recompensará. Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A dimensão da oração coletiva, Atos 1,14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Querido, Atos 1,14, a igreja está reunida em oração, os discípulos, a mãe de Jesus, né, estão ali clamando, eles estão ali orando, isso é Atos 1, e de repente em Atos 2, vem o Espírito Santo, algo acontece, a maior experiência da igreja, a experiência do nascimento da igreja. Pentecoste é o início da igreja, é o início teológico, né? A igreja, ela nasce teologicamente em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja nasce em Atos 2 com a descida do Espírito Santo, mas a descida do Espírito Santo, ela é precedida por uma oração coletiva. O povo estava orando, eles estavam lá num lugar, buscando, intercedendo, orando, clamando ao Senhor. A dimensão coletiva da oração. Atos 2,42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. A igreja primitiva, ela nasce num ambiente de oração. A igreja primitiva, ela nasce, a igreja de Jesus, ela nasce nesse ambiente forte da oração coletiva. Ela nasce na oração. A nossa igreja, ela nasceu já tem na sua genética muita oração. Eu, adolescente, eu fiz parte do nascimento da segunda igreja batista. Eu fui um dos evangelistas, eu fui um dos líderes de jovens, né, no início, no nascimento, ainda antes dela se tornar oficialmente uma igreja. Eu fazia parte, e já naquela época, os irmãos oravam, tinha um povo do fogo ali, tinha um povo que gostava de oração, tinha um povo que gostava de orar, né? Não tinha as experiências que nós temos hoje, mas era uma igreja que orava intensamente. Orações vinham de todo lugar, de São Paulo, de outras regiões, e as pessoas enviavam orações, porque dizia: olha, alguém mandou
pedido de oração para a segunda igreja de Tupã, e o pessoal começou a orar, e Deus respondeu. Então chovia pedidos de oração de todo lugar. Querido, está no nosso DNA, porque Jesus é o fundador da igreja. Jesus tinha vida de oração. Jesus, Ele nos liga de novo com Deus. É através dele que nós oramos. Jesus, Ele nos dá um DNA de oração, de intimidade com Deus. Mas a segunda igreja, ela nasceu como fruto de oração. Ela nasceu com um povo orando, ela nasceu com um povo clamando. E se nós estamos aqui, não é pelo pastor, é apesar do pastor. Não é pelos recursos, é apesar da falta de recursos. Se nós estamos aqui, é porque nós somos o povo dos joelhos no chão. Nós somos um povo que ora. Nós somos um povo que crê num Deus que responde às orações. Num Deus que responde às orações. Está no nosso DNA. Agora, a gente vê Pedro e João, Atos 3:1, de certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João estavam subindo ao templo, diga, na hora da oração. Qual é a hora da sua oração no templo? Qual é a hora da oração, querido? Porque existia lá um momento para o ensino da palavra. Existia um momento que era geralmente feito na sinagoga, mas essa hora da oração era a hora da oração, era a hora para orar mesmo, não era hora para conversar, não era hora de um culto, era hora de orar, era hora de buscar. Pedro e João, que foram ensinados por Jesus da importância da oração no secreto, de orar no monte, né? Jesus orava no monte, Jesus orava no jardim, e nós também oramos no monte, oramos no jardim. O importante é orar. Mas Pedro e João, eles iam ao templo para orar. 6 horas da manhã, de segunda a sexta, é a nossa hora de oração, das 6 às 7. Sexta-feira, 10 da noite, é a nossa hora de oração, é a nossa vigília. A vigília pegou fogo sexta-feira passada, e sexta-feira, agora que vem, estaremos aqui de novo. Amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã, estaremos aqui com a graça de Deus, em nome de Jesus. De manhã, como eu disse, a oração é tranquila, só um louvorzinho, cada um no seu lugar. Mas na vigília a coisa pega fogo, porque é outra dimensão, é outro propósito. A gente ora em línguas, o pessoal ora junto, põe louvor, e tem ministrações, e tem palavra. É um outro propósito, mas esta é a hora de oração. E você tem perdido algo extraordinário se você não tem participado desse aspecto da oração coletiva, da oração na igreja. Há uma dimensão da bênção de Deus que você só vai alcançar nesta oração coletiva. No seu quarto você não vai alcançar, na sua oração individual você não vai alcançar, porque há bênçãos e há uma unção que Deus derrama sobre a igreja reunida, a igreja orando. Então eu conclamo você para vir, para estar orando conosco, em nome de Jesus, porque o Senhor está derramando o seu Espírito, do seu poder, e você não pode ficar de fora dessa. Você tem que participar, em nome de Jesus. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, mais do que nunca nós precisamos orar. Não somente Pedro e João, a gente vê Paulo e Silas. No sábado saímos, está lá em Atos 16:13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Paulo e Silas, eles estão evangelizando em Filipos, e eles querem um lugar para orar,
porque eles estão longe do templo, e eles não vão no templo, eles estão procurando um lugar para oração, porque eles foram expulsos da sinagoga, eles não podem orar mais na sinagoga, eles estão distantes do templo de Jerusalém, mas eles estão desesperados por orar, eles estão desesperados pela presença de Deus. Querido, nós estamos desesperados por tantas coisas, mas uma coisa só é necessária de Jesus. A Marta é sentar-se aos pés de Jesus, é sentar-se aos pés do Mestre. Muito do nosso desespero, muitas das nossas correrias, muitas das nossas ansiedades e preocupações, elas se dissolveriam se nós simplesmente nos sentássemos aos pés do Mestre em oração. 155 do cantor cristão, saudoso cantor cristão, saudoso que fique lá, né? É um outro tempo, mas o hino 155 fala que ó quanta dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele pede que levemos tudo a Deus em oração. Você tem um amigo em Jesus, e as suas ansiedades, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como? Na oração é que você é aliviado dos seus pesos. A Bíblia diz lá em 1 Pedro: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz lá em Filipenses que nós devemos orar sobre tudo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas petições e orações conhecidas diante de Deus, sejam as vossas necessidades conhecidas diante de Deus pelas orações e petições, e sempre com ações de graças. A maneira de não estar preocupado com nada é orando sobre tudo, mas nós nos preocupamos com tudo porque não oramos por nada. O seu nível de ansiedade, ele está diametralmente oposto ao seu nível de oração. Quanto mais seu nível de oração sobe, mais a sua ansiedade desce. Mas quanto menos você ora, mais a sua ansiedade sobe. Você está ansioso? Como é que está o seu nível de ansiedade? Falta oração, falta levar a Deus em oração. Atos 16, certo dia indo nós para o lugar de oração. Diga o lugar de oração. Toda cidade, todo lugar que Paulo ia, ele procurava um lugar de oração, um lugar para orar, um lugar coletivo. Ele orava no quarto dele, mas esse lugar de oração era o lugar de oração coletivo. Porque sim, ele obedecia o que Jesus ensinou: entra no teu quarto. Mas essa é uma dimensão da oração, e Paulo queria viver a segunda dimensão, que é a oração coletiva. Então, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Indo ao lugar de oração, é que Lídia se converte, se torna o primeiro membro da igreja de Filipos. É indo para o lugar de oração que essa mulher endemoniada com espírito de adivinhação, ela é liberta. E depois Paulo e Silas, eles são presos, e através da sua prisão, o carcereiro e toda a sua família se rende aos pés de Jesus. É através da oração que uma igreja, ela nasce em Filipos, através da oração. Querido, se eu conseguir colocar um pouco de sal na sua boca sobre a importância da oração, sobre a importância da oração no seu quarto, e sobre a importância da oração aqui na igreja, nas nossas vigílias, nas nossas alvoradas de oração, das 6 às 7 da manhã, nas orações dos jovens, às segundas-feiras à noite. Se foi colocado um pouco de sal para você orar, para você buscar, então, em nome de Jesus,
Graças a Deus, o objetivo foi conquistado.